Boa tarde, oitavo ano. Foi sugerido para o dia de hoje que nós, professores, fizéssemos uma relação entre a disciplina que a gente dá em sala de aula com o JOESM, né? Que são esses jogos escolares que estão acontecendo, que está acontecendo, tá certo? Para minha aula de ciências, o que foi que eu separei? O uso de doping nos esportes, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar o que é o doping, qual o histórico desse uso, tá certo? Se traz riscos e se pode ser feito, por mesmo que traga riscos, se pode ser feito por um determinado tipo de público o uso dessas substâncias químicas, tá certo? Aí, como eu já adiantei, o doping é a ingestão, tá certo? É o consumo de da substância EAA, que é no caso geral, tá certo? Que são, como é que eu posso dizer? Esteroides, androgênicos e anabolizantes, tá certo? O uso desses EAAs, desses esteroides, eles têm finalidade para se parecer o mais próximo do efeito da testosterona no corpo masculino, principalmente, tá certo? O corpo feminino também produz testosterona e atletas femininas também fazem o uso dessas substâncias análogas à testosterona, tá certo? Por que, que a testosterona ela é esse foco de, de pesquisa principalmente para atletas, não é? Primeiro que, como eu falei, a testosterona ela vai ter ação androgênica, vai estar ligada à função reprodutora e das características sexuais masculinas, mas também tem função anabólica, que é justamente aí o foco do uso dessa substância, tá certo? Porque ela vai estimular o crescimento, vai estimular a resistência, vai reparar ossos, vai reparar músculos, tá certo? Assim como eu falei lá na aula, que acontece quando o menino ele atinge a puberdade, tá certo? Então há liberação desse hormônio em maior quantidade para que essa passagem entre infância e adolescência seja bem mais significativa na preparação do corpo masculino, do corpo humano para a adulteridade, tá certo? Aí, qual o histórico? Eu não coloquei no slide, mas eu vou falar aqui e comentar com vocês, tá certo? O uso desses EAAs, desses esteroides, eles vêm de muito tempo para ajudar soldados, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Depois daí que viu os efeitos causados nos corpos desses soldados, não reparem nessa moto passando agora, mas halterofilistas, né, que são aqueles caras que levantam muito peso, eles começaram a fazer o uso justamente para alcançar aquele objetivo, né, de crescimento, de resistência, de fortalecimento do corpo deles, né, em um período muito curto de tempo, né, para que não, para que evitasse muitas idas à academia e tudo mais, tá certo? Mas só Desculpa. Mas só que o uso desses EAAs, eles também têm efeitos positivos, como o tratamento dessa doença, por exemplo, que eu coloquei no slide, do hipogonadismo, mas também pode tratar na reparação de tecidos causados por doenças como HIV, tá certo? Agora, quem consome, que não tem doenças que precisam ser reparadas por esse esteroide, será que é bom? A pessoa tem um corpo saudável, produz uma quantidade suficiente de testosterona saudável, tá certo? Suficiente para que as mudanças no corpo dessa pessoa aconteça, aí ela vai estar ingerindo bem mais do que deveria, justamente pelo que eu falei, buscando esse objetivo, né? Buscando, focando nesse ponto de fortalecimento do seu corpo num período muito curto de tempo, para que haja um desempenho muito melhor em competições. Aí, quais os riscos para essa pessoa? Tem alteração na libido, a pessoa não pode perder a capacidade de reprodução, a pessoa adquire impotência sexual. No caso das mulheres, altera o ciclo menstrual, hipertrofia do clitóris e também tem outros riscos, mas eu coloquei esses principalmente aí porque está relacionado com o que a gente está vivendo em sala,
que é de sistema reprodutor, tá certo? Mas também pode causar ataque cardíaco e entre outros. Dependência, justamente eu até queria citar esse ponto com vocês, porque como é uma substância química e altera, né, a nosso metabolismo, num período não tão saudável, então quem faz o uso dessas substâncias pode ter dependência, tá certo? Então, a pessoa vai ficar muito mais viciada nessas substâncias e se parar o uso, vai ter que buscar outras substâncias tóxicas, como as drogas, como a como cocaína principalmente, ou drogas injetáveis, para poder suprir essa necessidade causada pela falta desses esteroides anabolizantes e androgênicos, tá certo? E por hoje era só isso que eu queria falar com vocês mesmo, fazer esse ponto, tocar nesse ponto aqui de doping, para poder fazer essa relação, claro, do uso dele nos esportes e como ele pode afetar, principalmente, né, focando no que a gente estava vendo em sala, na capacidade de reprodução ou na disfunção dos órgãos genitais, tanto feminino como masculino, tá certo? E obrigado, uma boa tarde.